boa noite aos amigos, às amigas, a todos os fanelves que estão acompanhando o nosso audiobook, O Rei e Dr. Nick, as memórias do médico oficial de Elvis Presley. E o primeiro capítulo termina com o filho do Dr. Nick, Jim Nicopoulos, dizendo: "Escute isso", continuou Jim, olhando ao redor para ter certeza que estávamos sozinhos. "Dick disse que Vernon pediu para investigar se alguém matou o meu garoto." Olhei incrédulo, mas Jim não tinha terminado. Ouvi também alguns repórteres nos portões da frente dizendo que não iriam descansar até que descobrissem qual o papel das drogas na morte de Elvis. A história da vida de Elvis tinha tomado um rumo sinistro, a minha não ficaria muito atrás. Então, hoje, no quinto capítulo, passamos capítulo 2, 3 e 4, quando o Dr. Nick estava contando sobre seu relacionamento, sobre a sua vida com Elvis. Agora, no quinto capítulo, retoma esta conversa que o Dr. Nick teve com seu filho Jim. Quem acompanhou o outro audiobook, Elvis e Cat, ficou surpreso quando a cantora lírica disse que Elvis tinha uma doença grave, uma condição semelhante ao câncer. Mas a autópsia não determina nada parecido com isso. Ao que parece, a morte de Elvis foi creditada à ingestão de vários medicamentos acima do nível tóxico, o que determinou a morte como polifarmácia. O que nos faz lembrar do livro de Albert Goldman, o segundo livro sobre Elvis, Elvis, As Últimas 24 Horas, quando Goldman levanta a tese de que Elvis teria feito isto propositalmente. Sabemos que o Dr. Nick e a enfermeira Tess Henley controlavam a medicação de Elvis para que não houvesse abuso. Então, nesse controle, 3 vezes ao dia, em pacotes, eram distribuídos para Elvis seus medicamentos, de manhã, à tarde e à noite. Na tese de Goldman, ele diz que Elvis reteu os medicamentos, não tomou nem a primeira vez de manhã, nem à tarde, e depois, quando ele recebeu o terceiro pacote, ele teria ingerido todos os medicamentos ao mesmo tempo. Isto devido à tensão que ele sofria e o medo de encarar seu público no dia seguinte, logo depois do lançamento do livro dos guarda-costas. O Rei e Dr. Nick. Capítulo 5. Opiniões diferentes. Nos dias seguintes, imediatamente após a morte de Elvis Presley, eu estava fisicamente exausto, mentalmente entorpecido e emocionalmente vazio. Choviam ligações e cartas de amigos íntimos. Algumas eram de antigos pacientes que procuraram outro médico quando comecei a passar muito tempo em turnê com Elvis. Eles perguntavam se eu estaria disposto a aceitá-los novamente como pacientes. A sinceridade e apoio dos meus amigos foi o melhor remédio possível durante esses momentos dolorosos. No dia seguinte ao funeral de Elvis, eu recebi uma carta do Dr. Thomas Chesney, em nome do pessoal da patologia do Hospital Memorial Batista, contendo informações gerais da autópsia de Elvis. A carta enumerava o peso e as condições do aumento de órgãos de Elvis. Ela apontou o seu fígado levemente gorduroso e constatou hipertrofia ventricular esquerda, cardiopatia hipertensiva, indicava a presença de doença cardiovascular aterosclerótica com aterosclerose coronariana leve e aterosclerose aórtica mínima.
não mencionava ou revelava os resultados iniciais dos testes toxicológicos de Elvis concluídos no dia seguinte à sua morte. O Dr. Chesney, no entanto, tinha afirmado que a carta era para o meu uso, enquanto se aguarda a conclusão de nossos estudos microscópicos, que nunca recebi. Com base nas informações gerais da autópsia do Hospital Batista, que o Dr. Chesney forneceu para o meu uso, eu preparei o atestado de óbito de Elvis Presley e arquivei-o no Departamento de Saúde Pública do Tennessee, assim como eu tinha feito com os outros pacientes após a morte. Porque o médico legista havia determinado que a morte de Elvis foi devido a causas naturais e ninguém me indicou que a morte de Elvis podia estar sob investigação do escritório do promotor distrital. Achei que a apresentação do certificado fosse minha responsabilidade. O Dr. Jerry Francisco, falando como médico legista, me disse que não estava seguro em assinar o atestado de óbito, por isso tomei a iniciativa. Eu queria que Vernon tivesse uma cópia autenticada do atestado de óbito de Elvis na primeira data possível, para que ele pudesse ser legalmente nomeado o executor do espólio de seu filho. Cerca de 6 semanas depois, os corpos de Elvis e de sua mãe Gladys foram removidos do Forest Hill e sepultados no Jardim da Meditação em Graceland. Uma tentativa séria de roubar o corpo de Elvis tinha levado a várias detenções e o espólio teve que incorrer a despesas extras com segurança e manutenção do cemitério. Dick Globe trabalhava como diretor de operações em Graceland e tinha trabalhado com sucesso resolvendo os problemas logísticos e de portarias de zoneamento, permitindo que Elvis e sua mãe voltassem para casa. Vernon decidiu que uma placa de bronze com uma chama eterna seria a lápide mais adequada para Elvis. E o Dr. George Nikápolos e Jim Nikápolos foram 2 nomes incluídos no tributo. Uma tarde, depois que a placa chegou, assistimos a um pequeno serviço memorial que, na maior parte, incluía membros da família de Elvis. Tem havido alguma discussão sobre permitir que os fãs visitem o jardim para prestar seus sentimentos? Eu perguntei. Dick está trabalhando nisso, Jim respondeu. Vernon ainda está pressionando Dick para concluir a investigação sobre se Elvis foi assassinado. Dick está tentando juntar as peças para saber por que os meninos Stanley não estavam de plantão quando Elvis morreu e quem vazou a informação para o National Enquirer antes de ele ser declarado morto. Dick confirmou que o Enquirer tinha um jornalista em um avião com destino a Memphis antes da coletiva de imprensa. Hall e eu estamos dando suporte para dar mais tempo a Dick para investigar. Hall Estrada e Jim foram os únicos assessores que o espólio manteve depois da morte de Elvis, e eles estavam trabalhando na segurança com Dick e Billy Smith. Uma história publicada no Jornal da Manhã de 23 de outubro de 1977 deixou claro que Elvis não teria permissão para descansar em paz. O Commercial Appeal trazia o artigo intitulado A Autópsia de Presley Completa. Resumia as razões óbvias por que o hospital tomou tais precauções com a autópsia de Elvis. As suspeitas lançadas sobre Elvis pelo recente livro publicado pelos seus guarda-costas, 6 internações no período de 4 anos, uma autópsia solicitada pela sua família e histórias contrárias sobre o que aconteceu quando seu corpo foi encontrado. O artigo enfatizava que todo o departamento de patologia do Batista havia assistido à autópsia juntamente com o Dr. Jerry Francisco e ficaram intrigados quando não descobriram nenhuma evidência anatômica de doença responsável pela morte de Elvis. Confirmava que o Dr. Francisco
havia concordado em anunciar que a autópsia foi inconclusiva, mas que, em vez disso, ele disse que a morte foi devido à arritmia cardíaca de causas desconhecidas que nunca poderia ser determinada. O artigo afirmava: o pessoal do Batista e patologistas de outros hospitais ficaram, segundo notícias, constrangidos. O artigo observou que o pessoal do Batista sentiu que a reputação que, por anos, tinha construído estava indo por água abaixo. O Dr. Eric Muirhead, identificado como chefe de patologia e uma autoridade internacionalmente reconhecida no estudo da hipertensão, disse a repórteres que não acreditava que a doença cardíaca poderia ter sido a causa da morte, desde que a doença no lado esquerdo da artéria coronária descendente anterior limitava apenas 40 a 50%, em vez de 70%, que as revistas médicas citam como o ponto onde os médicos devem se preocupar com a obstrução. O Dr. Muirhead enfocou em vez disso as 7 drogas encontradas no exame de urina da autópsia de Elvis. Sua declaração trouxe disputa em relação aos relatórios toxicológicos separados realizados na autópsia. O relatório do médico legista não conseguiu encontrar Plasdil no corpo de Elvis, embora o grupo de patologia Duckworth que o Batista usava para analisar os resultados tenha encontrado. O Batista disse que estava usando o Bioscience Laboratory, BSL, em Van Nuys, Califórnia, para os procedimentos de patologia, de modo que enviou as amostras de sangue de Elvis e tecidos para que o laboratório emitisse sua opinião. O BSL relatou 10 medicamentos encontrados no corpo de Elvis: Etnamide, Plasdil, Metaqualone, Quaalude, codeína, pentobarbital, fenobarbital, Valmid, Valium, morfina e corfeniame. O resultado foi que o BSL havia descoberto altas concentrações de codeína, Quaalude e 3 barbitúricos no sistema de Elvis, que eles acreditavam que agiram em conjunto para causar a sua morte. O Batista expressou preocupação porque todas as drogas eram depressores e que a sua combinação aumentava a sua potenciação. O efeito que cada droga tem quando usado sozinho. As concentrações mais altas foram codeína e barbitúricos. Foi dito que essas drogas estiveram perto de níveis tóxicos, que de fato significava que não era uma dose terapêutica. Se um medicamento está em um nível tóxico, significa que pode deixar uma pessoa doente. Tóxico é o nível acima do terapêutico, o nível utilizado para tratar uma condição. O nível acima do tóxico é letal. Esse foi o nível que a morte foi relatada. Os níveis não foram esclarecidos, e os repórteres, de forma consistente, entenderam que era um nível tóxico mortal. Mais especulações seguiram. A autópsia final preparada pelo Hospital Batista listava a morte de Elvis como uma morte relacionada com drogas, vulgarmente conhecido como polifarmácia. De particular interesse é a combinação de codeína, Plasdil e os barbitúricos. Embora o jornal não reconhecesse a conclusão do Hospital Batista, veio de um parágrafo do relatório do Bioscience Laboratory sobre os estudos toxicológicos lia-se. De acordo com as interpretações feitas por consultores versados em níveis terapêuticos e tóxicos de drogas em fluidos e tecidos corporais, e de acordo com nossa interpretação dos resultados sobre os níveis de drogas e seu significado clínico, como registrado na literatura, é nosso entendimento que a morte no Hospital Memorial Batista A77160
resultou na ingestão de múltiplas drogas, vulgarmente conhecido como polifarmácia. De particular interesse é a combinação de codeína, F-clovival, hipnótico e barbitúricos detectado em fluidos corporais e tecidos. Os níveis nos fluidos corporais e tecidos indicam overdose de drogas múltiplas, caso da codeína. Final da parte 1 do capítulo 5. Bem, meus amigos e amigas, eu volto sempre às 8 horas da noite com um vídeo novo sobre esta história. Elvis, para sempre.